Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário está amanhecendo aí um pouco mais calmo, depois que nós tivemos ontem à noite um dos piores fechamentos do Bradesco da história, uma das maiores quedas da história, totalmente vinculado ao balanço da empresa, que eu vou comentar em seguida. Também tivemos balanços em outros lugares do mundo que aí foram totalmente opostos ao que aconteceu com o Bradesco, e também tivemos a divulgação ontem à noite da deflação na China, que também surpreendeu os mercados e está movimentando agora durante essa madrugada os mercados. Mas já começando pelo cenário que aconteceu com o Bradesco ontem, como eu comentei, o Bradesco teve uma das piores quedas da história depois da divulgação do seu balanço. No balanço, ele apresentou um lucro recorrente de 2,84 bilhões, então sim, é algo bem forte, tanto que foi 80% a mais no comparativo anual, né, de um ano para o outro. Só que o que acontece? O mercado precifica a expectativa, e a expectativa do mercado é que esse lucro recorrente viesse quase 40% a mais do que veio. E só esse fato já seria aí devastador para a ação, como foi, né? Além do que as projeções, que eles chamam de guidance, que é a projeção futura da empresa, também desagradou o mercado. E aí sim, nós tivemos aí um sell-off, que a gente chama, é um dia de queda que não volta mais, né? Então foi uma queda bem forte, fechou com 15,90% de queda só ontem o Bradesco. E hoje nós teremos que ver como que ele vai abrir, né? Já nessa pegada dos balanços, nós tivemos também a divulgação do balanço da Disney, que apresentou um lucro de 1,91 bilhões de dólares, que, na verdade, surpreendeu o mercado positivamente e, ao contrário do Bradesco, ela teve um desempenho aí de mais de 7% de alta para a ação depois do fechamento do mercado, que é o After Hours, que a gente chama. E agora, nessa madrugada, ela já está subindo aí próximo de 6%. Então, assim, foi um completamente diferente do que aconteceu com o Bradesco. Só que teve uma outra surpresa no mundo, que foi uma empresa chamada ARM Holding, que é uma empresa de designs de chips. Sabe aqueles semicondutores? Sabe o chip que vai no celular, por exemplo, numa câmera, qualquer coisa? Então, ela faz o design desses chips e só o balanço dela não foi o que surpreendeu, mas sim a projeção que ela fez para os próximos meses e anos em desenvolver chips não só para os celulares, mas para outras áreas, muito vinculada também a esse otimismo aí com inteligências artificiais, que vai aumentar a demanda por isso. E isso surpreendeu o mercado, tanto que ela estava subindo mais de 40% durante o after. Então, nós temos sim aí um otimismo nesse cenário de tecnologia no mundo. Tanto é que o próprio S&P, que é a bolsa, a principal bolsa americana, tem muito peso no cenário de tecnologia. Ontem, ela chegou a bater as máximas históricas ali, a 5.000 pontos, que a gente chama, né? Então, assim, isso é muita força para o cenário de tecnologia, o que não tende a refletir tanto para o Brasil, por aquele fato que a gente comenta sempre aqui. O Brasil não tem um cenário de empresas de tecnologia aqui que possam se beneficiar assim diretamente. Mas, óbvio, o mundo indo bem, automaticamente o Brasil tende a ser puxado para cima, né? Durante essa madrugada, as bolsas, apesar de todo esse otimismo que teve ontem com essa revelação desses balanços lá fora, as bolsas americanas ainda estão levemente neutras. Então, nós teremos sim mais pressão para os dados que vão vir, né? Inclusive, um dado que faz mais preço para a gente, para a nossa bolsa aqui no Brasil, foi a inflação da China saindo. Ontem à noite saíram os dados de inflação ao produtor e ao consumidor. A inflação ao consumidor chinês, ela veio com uma deflação maior do que o esperado, o que é ruim, pensando num cenário de que o consumidor chinês está consumindo menos, por isso que os preços estão tendo que baixar, por isso que é gerada uma deflação, né? Então é o sentido contrário da inflação. Inflação, os preços sobem, deflação, os preços caem. E isso seria ruim, só que o mercado olha mais para o cenário da inflação ao produtor
da China, e essa veio com uma deflação menor do que o esperado. A deflação do mês passado era de menos 2,7 e veio para menos 2,5. Então, assim, isso deu uma contrabalanceada, fazendo com que as bolsas chinesas fechassem mais para o cenário positivo hoje nessa madrugada. Lembrando que esse cenário de deflação aumenta a possibilidade de termos mais estímulos do governo chinês, o que o governo estimulando a economia por lá automaticamente vai fazer a China consumir mais produtos, e se a China consome mais produtos, a gente vende mais produtos para ela. Então a nossa bolsa tende a acompanhar esse reflexo mais positivo, né, que tivemos durante a madrugada na Ásia, e tanto é que o minério de ferro aí subiu mais de 2%, o que é positivo para a Vale e ajuda a nossa bolsa. No cenário da Europa, nós não temos nada muito drástico, teve várias divulgações de balanços por lá, nada muito surpreendente, só que as bolsas estão nessa madrugada ainda no positivo. E lembrando que lá eles vão ficar de olho nas falas dos membros dos bancos centrais por lá, tanto da Inglaterra quanto da zona do euro mesmo, né, que é o BCE. Então é isso que pode movimentar os mercados globais durante esse dia, né? Além de tudo, nós temos o cenário da política aqui internamente, que pode dar uma contrabalanceada e atrapalhar um pouco a nossa bolsa, porque nós estamos tendo aí um impasse relacionado àquele PERSE, que é aquele programa que foi criado para ajudar as empresas de evento na época da pandemia, que está sendo investigado pela Receita Federal por algumas fraudes e irregularidades, e o Haddad se pronunciou falando que eles mandaram a Receita Federal fazer essa investigação, não é para fazer uma caça às bruxas, mas sim para poder punir quem errou com a lei. Essas foram as palavras dele, né? Essa investigação não é algo que vai afetar os mercados, a bolsa, aqui nesse momento, né? Mas se isso virar uma intriga lá dentro, aí sim, aí vai com certeza afetar o nosso mercado aqui no Brasil. Mas então, assim, num cenário global falando, o cenário para hoje, nós temos aí uma abertura das bolsas um pouco mais estáveis, só que ao longo do dia nós teremos que ver as próximas informações. Então é isso.